pessoal, hoje eu estou aqui com o Renan, uma pessoa que eu tive a oportunidade de tratar, baseando-se no método Mackenzie. E ele está aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre como foi esse tratamento dele, como que ele está agora, tá? Então vamos lá. Renan, em primeiro lugar gostaria de te agradecer a oportunidade de estar aqui, de você se abrir na sua casa para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Prazer é todo meu, Cris. E aí a gente vai fazer umas perguntas básicas e ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. E aí, como é que foi? Quando começou? Como que foi essa dor na sua coluna? Bom, conta pra gente. O problema começou há cerca de começo mesmo, uns 2 anos atrás, e começou com uma dor na região glútea esquerda. E uma das coisas mais difíceis foi que eu demorei muito para ter um diagnóstico, né, do que eu tinha. Passei por mais de um ortopedista e mandava fazer raio-x, mandava fazer infiltração com cortisona, tomei remédios pesadíssimos e nenhum deles conseguiu um diagnóstico correto do meu problema. Eu só fui ter o diagnóstico adequado nas mãos do fisioterapeuta Liberato, né, que é referência no Mackenzie aqui no Brasil, né, pelo que eu sei até com quem você se formou. E Liberato muito rapidamente percebeu que eu tinha uma hérnia de disco, que eu tinha uma hérnia na região lombar, entre L4 e L5, saindo para a esquerda, e isso encostava na terminação nervosa, por isso eu sentia dor. Então, eu ter o diagnóstico nas mãos já foi um início, assim, já foi um alívio para mim. Por um lado, uma sensação de medo pelo o que ia acontecendo. Eu sou uma pessoa muito ativa esportivamente, jogo tênis, faço corrida, sempre fiz e tal. E uma das coisas que o Liberato já me garantiu, e eu depois, no tratamento com você, eu pude conquistar isso, é o retorno completo à atividade que a gente gosta, né? Ótimo. Dentro da ortopedia, a coisa acaba sempre caminhando para cirurgias, né? Em que o desenrolar futuro a gente não sabe como que vai ser, né? Mas eu tive essa sorte aí de encontrar o Mackenzie e encontrar a fisioterapia. Que bom, ótimo, ótimo. E aí, como é que foi para você tratar com o método Mackenzie, né? A rotina de seguir os exercícios, a gente tem a parte da educação, que a gente explica para o paciente o que é importante ele fazer, as mudanças de hábitos necessárias. Conta um pouquinho como é que então, foi uma surpresa muito grata para mim, assim, porque os exercícios que o método preconiza são muito simples. A gente faz por conta própria em casa, são algumas séries que o fisioterapeuta pede, assim, o número de séries por dia, dependendo da gravidade, dependendo da análise que ele faz ali. Eu fazia os exercícios em casa, no trabalho, né? E além dos exercícios, ele passava elementos de correção postural. Por exemplo, tem um rolo lombar que a gente coloca na região lombar para dirigir, né? Eu não faço viagem aérea sem levar o rolo lombar. São coisas que eu aprendi, que eu incorporei no meu dia a dia e não abro mão mais. Ótimo, ótimo. E agora, como é que você está? A gente fez o tratamento todo, então assim, você está adaptado, está usando, né, o que foi indicado? Hoje eu estou Você já voltou para as completamente... suas atividades físicas? Como que você hoje eu estou completamente indolor, voltei a jogar tênis, voltei a correr, né, eu consegui recuperar todo o rol de atividades esportivas que eu desenvolvi antes, né, e que durante aquele período de crise, que você não sabe se você vai ter aquilo de volta, se você vai poder, é realmente um momento muito angustiante, mas eu pude sentir dentro da filosofia Mackenzie que essa questão da funcionalidade, da retomada da funcionalidade é parte importante do método Mackenzie. Não só eliminar a dor, não só levar a pessoa para um nível razoável de vida, não. O Mackenzie tenta, até onde é possível, a pessoa recuperar completamente a sua funcionalidade esportiva, seja lá o que for, e eu, graças a Deus, consegui isso. Que bom, que bom. Você também era um aluno, um paciente bem persistente. A minha fisioterapeuta Cristiana sempre falou isso. Isso é um ponto assim, que eu posso destacar aqui, que o Renan seguiu muito bem o tratamento, né? Porque o Mackenzie ele tem esse ponto. O profissional ele tem a ferramenta e o conhecimento para aplicar da melhor maneira, né? De acordo com o que a gente vê que o paciente precisa.
mas ele precisa participar muito, né? A participação ativa dele é fundamental, senão o tratamento realmente não funciona. Só tentar acrescentar alguma coisa, eu percebi muito isso. É um tipo de tratamento em que tem que haver uma entrega pessoal muito grande do paciente que está tratando, né? Se a pessoa não tiver assim, aquela garra, aquele desejo realmente de voltar, então fazer tudo muito bem feito, da maneira como foi orientado pelo fisioterapeuta, o número de vezes por dia, e o modo de dormir, o modo de andar no carro, o modo de agachar, você atacando todas essas partes de uma maneira global, o resultado realmente é impressionante. A gente volta, eu costumo dizer que minha coluna hoje talvez seja mais jovem do que há anos atrás, quando eu não tinha essa consciência do que me causava o problema. E o rolo lombar, então, ele te dá esse conforto, você usa ele hoje no seu dia a dia? O rolo lombar, ele chega para mim, ele chega a ser terapêutico. Se eu acordei, de manhã a coluna ainda está um pouco dorminhoca, vamos dizer assim, eu entro no carro com o rolo, já dá uma sensação de bem-estar incrível. Quando você começa a usar, você acha estranho, como se tivesse um corpo estranho ali. Por quê? Porque um dos sintomas do problema de hernias, que é a perda da lordose, a coluna retifica, né? E o rolo ele te força a recuperar aquela curvatura, que é a curvatura anatômica, natural da pessoa saudável, né? E com o tempo a coluna recupera aqui e você nem sente ele lá mais. Ótimo, ótimo. E assim, se a gente tivesse que pensar em alguma dica, algum conselho que as pessoas que vão estar nos ouvindo, que tiveram agora um diagnóstico de hérnia de disco, ou mesmo uma protrusão discal, que estão com dor, não estão encontrando um tratamento ainda adequado, o que você falaria para elas? Eu falaria o seguinte: primeiro, para ter muita calma, principalmente nos quadros muito dolorosos, né? Quem teve hérnia, quem tem hérnia de disco sabe o quanto que dói. É uma dor que às vezes chega a ser desesperadora. Porque é uma dor que um amigo que teve falou isso, é como se você estivesse ligado na tomada 24 horas por dia. Você começa a ter problema para dormir, você começa a ter problema para alimentar, problema na hora de ir no banheiro. Então, quer dizer, é uma coisa que tira, durante aquele momento de crise, ele tira a sua qualidade de vida por completo, né? E esse quadro, tipo, no meu caso, chega a durar meses. Então, é uma coisa que realmente nos desespera. E aí, as pessoas vão buscar alternativas mais radicais que no longo prazo podem ser danosas, como a cirurgia. Eu não sou médico, não sou ortopedista, mas você fazer uma coisa tão invasiva em que você às vezes trava 3, 4 vértebras, né, com parafusos, diminuindo em definitivo o leque de possibilidades mecânicas da sua coluna, né? Sendo que se você conseguir passar por essa fase de dor e devagarinho vai fazer o Pilates bem, isso que eu queria falar também, você fazer o Pilates em conjunto com a metodologia MAC15, que é o que eu fiz com a Cris, né? As duas coisas juntas, você vai ganhando de um dia para o outro, melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, e aí passa um ano, você está completamente curado, zero, olha para trás e fala, nossa, graças a Deus que eu não operei. Né? Imagina se eu tivesse operado. A cirurgia tem que ser muito bem indicada, né? Exatamente, é claro, eu não estou aqui, como eu falei, eu não sou médico, eu não estou aqui para dizer que não existe caso cirúrgico, claro que existe, não é? Gente que tem comprometimento da chamada caudequina, né? Que pode ter um desenrolar grave para frente, né? Agora, jamais considerar a cirurgia como uma primeira opção. Às vezes, um dia a mais que você puder esperar, mesmo sentindo dor, é um dia a mais que você pode dar de oportunidade para o método conservador, né, e que vai te devolver a quadra de tênis, como no meu caso, ou o campo de futebol, como no caso de outros. Né? Ótimo, ótimo. É isso, né? Muito obrigada. Te ajudei? Ajudou demais. Espero te ajudar também quem está nos ouvindo aí, que está vivendo esse problema. Isso, ótimo. O que eu queria era isso mesmo, né? Um bate-papo, uma apresentação, né? O blog Dor de Coluna está começando. Então, assim, eu quero trazer informações úteis para as pessoas. Quem gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, né? Deixe os comentários, que isso é importante para a gente falar e tirar as dúvidas reais do que vocês precisam saber, tá? Então, muito obrigada, Renan. Obrigado a você. Obrigada a você.